na verdade, a ação civil pública proposta pelo teatro é justamente nesse sentido. Se o CONDEFAT, representando o órgão de preservação do patrimônio do Estado, declarou que o tombamento se limitaria ao prédio do teatro, ou seja, não haveria você não tem o que fazer. Aí... Mas o fundamento do tombamento é uma razão histórico-cultural, né, a importância da atividade que vem sendo realizada aqui há anos. Então, justamente sobre isso que se ergueu a discussão nessa ação. Tem um que a juíza, inclusive, concedeu uma liminar, há uma liminar, né, ainda vigente, para impedir, em primeira instância, uma liminar da juíza, aqui da Fazenda Pública da Capital, impedindo o início da construção do shopping do Grupo Silvio Santos. E nessa ação permanece. Ou seja, o ente regulador social, sociopolítico da cidade de São Paulo está dando um alto na história, exatamente, pedindo um tempo para que se encontre essa solução comum. Não, é a justiça, porque na verdade, os poderes municipais... Em paralelo, houve um requerimento nosso ao CONDEFAT, houve um requerimento esse ano nosso, movido ao CONDEFAT, para dizer, o decreto de tombamento diz que o prédio é tombado, mas há uma omissão com relação ao entorno, porque ele não expressamente, ele nem dispensava, nem considerava. Então fizemos um requerimento esse ano dizendo, sane essa omissão. O entorno, por ser o objetivo da atividade, deve ser tombado ou não. Agora a autoridade pública de São Paulo tem que se pronunciar. Mas não é a justiça, não. Não estou falando da justiça, não. Estou falando da municipalidade, governo, a vida política da cidade de São Paulo, a polis de São Paulo. O prefeito de São Paulo, eventualmente o próprio governador, o ministro da Cultura aqui. Sem dúvida. Enfim. Esses entes, através e mais as dimensões, as instâncias proprietárias, Silvio Santos, o Oficina, enfim, as instâncias... É o Estado proprietário, o Oficina é pulseiro, não tem nem... Mas aí a própria comunidade, no sentido do reconhecimento da importância, enfim, da atividade cultural na região, na área, e, portanto, a caracterização do entorno como uma questão importante também para a Oficina, para a expansão, enfim, do trabalho, da missão, do Oficina. E, aliás, é importante que a ação está caminhando agora para um momento importante, que é uma realização de uma perícia aqui no imóvel. Então vai haver uma perícia agora na ação civil, inclusive multidisciplinar, com presença de especialistas na área cultural, histórica, arquitetônica, e realmente, se for para poder se depurar essa dúvida. É como se fechasse o vão do MASP também. Fechou essa janela, que é característica básica desse espaço. Ou seja, é uma questão clara de que a qualificação urbanística, o sentimento da qualificação urbanística da cidade de São Paulo tem que se manifestar através dos governantes, através dos intelectuais, dos artistas, dos especialistas, dos setores, enfim, dos próprios urbanistas. Enfim, é uma coisa assim. São Paulo é uma cidade grande. Mas olha, deixa eu te mostrar essa imensa, tem questões. Isso aqui parece uma piada. Mas não é, não. Faz 27 anos. O que nós ganhamos dessa questão é de construir um muro de cimento. E além do muro de cimento, botaram esses destroços da sinagoga. Em represália liminar. Em represália. Uma coisa absurda, me dá até uma história de Davi, Ótimo. Tem uma tese, então que Davi vai vencer Golias. Então, parte do DVD, eu estou com essa coisa aqui. Isso aqui parece uma coisa para ser mandada para uma exposição no monumento, sei lá, parece uma coisa de Auschwitz. Na minha cabeça, até hoje, eu acho isso um mistério. Por que fizeram isso? Teatro, muro de cimento. Teatro. Mas é o já estava dialogando com você. Mas eu acho curiosíssimo. Agora, vamos subir, eu quero te mostrar a área que a gente pretende. Essa área toda... Faz uma discussão logo ampla, assim, qualificada. Essa área toda é a área que nós pensamos para fazer o teatro. Nesse outro lado, é difícil, mas ele pretende construir outro lado lá, que era fazer a universidade antropofágica. Porque com os sertões, nós trabalhando com o centro do bairro, surgiu a curiosidade intelectual e surgiu a necessidade de um saber novo para acompanhar esse tipo de processo cultural novo. Mas quando você fala e quando nós falamos, na verdade, nessa contaminação pelo bairro, não é? Do bairro, do bairro e da cidade. Enfim, isso também precisa se manifestar, Zé. Não pode ficar no plano da nossa especulação sobre a existência disso. Isso tem que se manifestar. Tem que ter associação
de moradores, essa sociedade civil, claro, representando essa dimensão da vida da cidade, tem que se manifestar ao lado também do governo municipal, estadual, ao lado do governo federal. Enfim, dizer para a gente, já que tem que ter, já que a complexidade das questões exige responsabilidade normativa nesse grau, é preciso, então, chamar... Faz 27 anos que ele tenta. Sei, por exemplo, eu montei 5 peças de sertões que eu montei. A própria montagem de sertões é totalmente inspirada nessa luta. Eu sei. Entendeu? É vitaminada. Ou seja, tem que estabelecer o protocolo, criar o protocolo do que vai ser e essa região aqui, a presença disso aqui, a presença do interesse proprietário do Silvio Santos, o interesse urbanístico da cidade, o interesse cultural da cidade, o interesse social do bairro, através dos seus cidadãos. Todas essas entidades têm que estar em torno da mesa para estabelecer o projeto. Qual é o projeto que vai se fazer aqui? Esse bairro, Gil, além do aspecto dele ser um bairro localizado e um bairro, no certo sentido, cosmopolita, porque é um bairro que é o único bairro em São Paulo que tem nordestino, que tem italiano, que tem negro, que tem a vai-vai. E tem o seguinte, que foi onde foi implantado há muitos anos o TBC, a Vera Cruz. Tem o TBC que, então, vai ser alvo também de uma intervenção desse tipo, de transformação então tem um interesse na propriedade não só do bairro, mas da cidade toda, não só da bairro, do Brasil e do mundo. Pronto. Porque é um umbigo da cidade cultural aqui, onde se deu não só o lado, enfim, regional do bairro, mas o lado da internacionalização do bairro. É um bairro que tem uma vinculação com o mundo também. Entendeu? Enfim, essa acumulação cultural, a compreensão dessa acumulação cultural, ela tem que estar na mesa agora para conciliar os interesses em torno do futuro disso aqui. Eu tenho tentado fazer isso. Eu sei, não sozinho você tem sido difícil. Vamos agora convocar o Estado. Não, porque eu acho o seguinte, se você, a minha opinião, se vocês tomam uma ação, por exemplo, se vocês tombam um entorno, isso vai provocar uma imensa discussão. E essa discussão é que interessa, porque o assunto, por enquanto, é um assunto que ele há 27 anos, é um assunto que é tabu. Se considera desgastado, o presidente do IPHAN se manifestar sobre isso. A questão do tombamento... Tem um certo consenso do valor histórico do teatro, do projeto da Nina, na sua concepção. Quer dizer, agora, apesar dos interesses, eu acho que é da intenção absolutamente legítima de expansão para essa área aqui, eu acho que é muito difícil que num projeto de tombamento a gente consiga o congelamento dela. Não, mas não é necessário congelamento, é o que o tombamento exige. De congelamento? Seria a impossibilidade de ocupação com outro uso. Não é isso. Terreno baldio é o quê? Não é um terreno baldio. É permitir que se construa. Isso é uma propriedade privada. Sim, é. Não é? Então você, quando faz um tombamento do entorno, você não tomou o entorno. Você normatiza aquilo que pode acontecer no entorno. Não sob o ponto de uso, porque isso é competência municipal, mas sob o ponto de vista da eventual volumetria que pode ser construída. Que aí é o IPHAN. Aí o IPHAN pode fazer isso. Ok. Porque uma vez tombado, o imóvel tombado, eu nunca sei que... Caso uma instituição como o IPHAN opte, resolva pelo tombamento, fazer o tombamento. Qual é o teatro? Não, do tombamento do entorno, por razões urbanísticas e como paisagem cultural, digamos. Estou perguntando quais esses institutos, essas novas categorias, enfim. Não, se achar que tem um valor, se for houver um consenso de que há um valor como paisagem, sim, é possível. É isso. Paisagem cultural, teatro, enfim. Mas tem uma tendência... Por exemplo, legal, sim. Então, é isso que eu quero saber. Por exemplo, o teatro, desde que ele foi tombado há muitos anos, ele, pela Constituição, ele tem os 300 metros de entorno que você negocia com o que for feito, não é que você tem o direito dos 300 metros. Só para eu explicar para ele, é que diferente do IPHAN, que quando tomba um bem, já faz uma normatização de valor para o seu entorno,
aqui a legislação estadual estabelece um raio de 300 metros, onde tudo o que for construído ali tem que consultar a instituição. É uma diferença de enfoque. Exatamente. Mesmo no caso de vocês tombarem, não significa que vocês congelaram, mas significa que vocês coloquem em discussão a coisa. Significa que já, por pressuposto, estabelece o valor do seu entorno. Exatamente, o valor do entorno. Exatamente. A gente não diz tem um raio de 300 metros, onde tem um valor subjetivo. Não. Se diz claramente qual é o valor da pessoa. Mas que valor o quê? Valor que... Qual é o significado da palavra valor nesse contexto da legislação determinados bens, o seu entorno tem uma região de ambiência que é preciso preservar para a manutenção daquele bem. Então, assim, você normatiza o entorno em função do que afeta o bem, a preservação do bem. Entendi. É essa a lógica. Por exemplo, se eles constroem a Deus a luz, a Deus o vento, que move aqui a refrigeração do teatro, e a Deus o projeto, vira uma caixa de sapato, virou o posto que ele não queria, né? Essa árvore vai ficar prejudicada. Enfim, acho que é uma discussão mesmo sobre qualificação de entorno, de espaço, então vamos dizer, não, mas o interesse urbano, coletivo, de espaço, né, e o interesse de paisagem cultural, enfim, é um mix, é uma ecologia de critérios, enfim. Não é um critério só, não é o critério econômico, não é o critério proprietário, não é só o critério comunitário, não é o critério cultural, são vários deles. O que aconteceu com a TAM, aquela explosão, aquele terreno era um prédio e ele vai se tornar um terreno livre ali. Niemeyer, ele acha isso, que a cada 10 quarteirões de São Paulo, um deveria ser permanecer livre para a cidade respirar. Então tem também esse critério urbanístico e de compensação, como aconteceu na World Trade Center, agora ficou vazio lá. Não é uma unanimidade. Urbanismo qualificado. Eu acho que se, por exemplo, reflexão transcende um pouco a questão que é muito grande já cultural aqui da oficina, mas transcende a respiração da cidade, sobrevivência da humanidade aqui. Eu também estou falando. São Paulo é uma cidade grande, que é todo o processo que está bolado vai a favor de mas é preciso também as consequências da lei. Claro, mas pensar... A especulação imobiliária está tendo um boom agora que a gente, se reparar, a gente não está conseguindo nem respirar. A gente às vezes passa por certas ruas e de repente a gente percebe prédios novos assim, isso é muito grave. Então, de alguma forma, tem um paralelo nisso também. O que o ministro tentou colocar quando começou a falar é que, de uma certa maneira, é preciso buscar uma conciliação desses valores. Porque se há um tombamento municipal e se há um tombamento estadual e... Isso já é suficiente em termos de tombamento. E para esses órgãos, ou seja, para essa estrutura da cidade, do Estado, isso é possível, a gente tem um conflito de valor. Mas eles foram isso que ele está querendo dizer. Então, assim, a saída não é necessariamente mais uma saída de mais um órgão hierárquico, estabelecer um outro valor. É um problema de negociação, é um problema de disputa de valores. O que é comum agora? O que é comum hoje? Qual é o interesse comum hoje? Não. Se vocês acentuam o entorno, é diferente, porque tanto o município quanto o Estado, a tendência deles é desaparecer com o entorno pela pressão da especulação imobiliária. Isso asfixia o lugar, acaba com o lugar. Eu sei, mas isso não tem que ser perguntado ao Estado, isso não tem que ser questionado. Por isso que eu falei logo no começo, o governo do Estado de São Paulo não tem que se pronunciar sobre isso, a Prefeitura de São Paulo não tem que se pronunciar sobre isso, do jeito que o ministro... Mas eles, através dos órgãos deles, eles se pronunciam negativamente. Não quero através dos órgãos, não, eu estou falando... Vamos imaginar, Gil, que a gente, que numa eventual escala de valor, ou sei lá, federal ou estadual, se estabeleça que isso não é uma área não edificante. Isso é uma área privada, independente da gente dizer que é não edificante, tem um projeto que é transformar numa área verde, que é transformar numa área pública. Então, na verdade, essa área, o ponto fundamental é que essa área precisa se converter em área pública. Exatamente. E para se converter em área pública, o Estado, a Prefeitura ou o Governo Federal precisa desapropriar. E querer fazer isso. Então, assim, o ponto não é exatamente... É isso que eu estou dizendo. Eu estou saindo do universo da regulação do patrimônio, que pode dizer aqui, não pode
construir nada. E dizendo que, além de não construir nada, tem um outro desejo aí, que é transformar isso em área pública. Quer dizer, e precisa pensar isso de uma maneira conjunta.